Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus e com o trabalho constante dos bons espíritos para podermos dar continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Então vamos começar o nosso estudo. Estamos já no final do capítulo 7, A Queda de Otávio. No último programa, nós vimos que o Otávio, ele reconhece o erro dele, ele já compreendeu que muitas coisas aconteceram e quase todas os infortúnios foram causados por ele mesmo, com as suas escolhas equivocadas e pelo abandono, o abandono intencional do estudo do Evangelho, dos amigos espirituais. E ele continua, nós vimos que mesmo assim a misericórdia de Deus continuava enviando a ele chamados através dos bons espíritos. Mas ele diz que o casamento com uma moça, que ele foi obrigado a casar, foi um casamento difícil, porque essa, segundo ele, ela era um espírito inferior à sua condição espiritual. E que o filho que eles tiveram juntos era uma entidade monstruosa. E aí nós nos reportamos ao Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 96, que vai mostrar para todos nós que existe sim uma hierarquia espiritual e que os espíritos, de uma maneira não absoluta, mas relativa, eles dividem essa hierarquia em 3 ordens e essas ordens se subdividem. E que a maioria de nós, os encarnados na Terra, estamos enquadrados na 3ª ordem, que é a ordem dos espíritos inferiores. Parece que essa esposa, ela realmente era ainda um espírito muito imperfeito, talvez ainda espíritos muito levianos, que ainda se compraziam no mal, o filho também. Isso a gente conversou no último programa. Então vamos começar a ler. E agora, realmente, ao final do parágrafo 19, releguei à rua 6 criancinhas carinhosas, cuja convivência concorreria decisivamente para a minha segurança moral, mas o companheiro, a companheira e o filho, ao que me pareceu, incumbiram-se da vingança. Atormentaram-me ambos até o fim da existência, quando para aqui regressei, mal tendo completado 40 anos, ruído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. Então ele está dizendo do sofrimento dele, Então, a gente está vendo aqui, ele está relatando tudo que ele fez na encarnação, Atormentaram-se todos, terminando aqui com esse tormento que ele sofre da esposa e do filho, e aí com sífilis, roído pela sífilis, pelo álcool e pelos desgostos. Então, as questões reencarnatórias,
elas são provenientes do nosso comportamento. As questões expiatórias, são provenientes do nosso comportamento, ele está dizendo aqui, né? Só que essas questões, elas podem vir já na existência. Como podem começar a sofrer já na próxima existência, né? As questões congeniais, a criança já nasceu com algum problema. E a questão pode vir já começando na própria existência, que é o caso aqui do Otávio. O Otávio, todos nós, como Otávio, temos a oportunidade do, primeiro, arrependimento e da modificação de conduta nossa. E a partir dessa modificação de conduta, a gente reconhecendo os nossos erros, a gente começa a fazer um comportamento melhor perante o nosso próximo, perante nós mesmos, né? Para isso serve a encarnação. O dogma da reencarnação, ele se fundamenta na justiça de Deus, conforme responderam os espíritos de Allan Kardec na questão 171, que é a justiça da reencarnação. Em que se funda o dogma da reencarnação, quer dizer, a verdade da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, isso o que os espíritos estão dizendo a Kardec é que aconteceu aqui com o Otávio. Sempre vai ter uma porta de oportunidade ao arrependimento. Sempre, é sempre. Ele diz assim, olha, sempre deixa. Então, é sempre, não vai ter limite. Até aí, depois eu vou te abandonar. Não, é sempre. Então, a derrocada aqui do Otávio vai ter novas oportunidades. É claro que com mais dificuldades. Por quê? Porque foi a sementeira que ele fez e vai ter a sua colheita, né? E a encarnação, a finalidade dela é a nossa depuração moral. Isso a gente sabe, né? Só que Allan Kardec faz um comentário muito bom depois dessa questão 171, e um trecho ele diz assim: a doutrina da reencarnação é a que consiste em admitir para o espírito muitas experiências sucessivas. É a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens, que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar nossas esperanças. Porque quando o Otávio está relatando ao André Luiz aqui toda a sua derrocata, ele já está tendo esperança no futuro, porque ele está tendo nova oportunidade de trabalho. Então, a esperança está intimamente ligada às novas oportunidades que Deus nos dá. Imagina que a mãezinha do Otávio, que a gente viu a derrocada dele, e a mãezinha dele vendo isso tudo. Aqui foi mãe dele nessa encarnação aqui. E ela está vendo. Ela, né? Que recebe ele, está chorando. Será que alguém vai achar que ela não vai querer uma nova oportunidade para o filho? Porque claro que vai. A oportunidade é aquilo que é o sentimento, o que a gente, vamos dizer assim, demonstração do amor que a gente tem pela pessoa. Não, você vai ficar encarcerado eternamente. Você fez, não, é isso. O que está relatado, por exemplo, no livro Memória de Suicida, que eles vão ter novas oportunidades, né? Cometeram um grande erro, grande bobagem, que é se matar, porque ninguém morre, né? Atrasando de muito o personagem lá do livro Memória de Suicida, Camilo Castelo Branco, né? Por causa de uma cegueira, ele se mata. Então, não resgatou o que tinha que resgatar da cegueira, ainda se comprometeu mais ainda. Então a oportunidade é a esperança. É isso que Kardec coloca aqui, firmar nossa esperança em novas oportunidades. Quando ele coloca que ele não construiu coisa alguma no terreno do bem, é porque ele afastou-se, como ele mesmo diz, dos seus deveres. E como é que a gente pode identificar quais são os nossos deveres na nossa encarnação? É só a gente olhar para o lado. Os nossos deveres estão do nosso lado. O dever dele, né, principalmente em família, porque ninguém reencarna numa família ao acaso. O dever nosso primeiro é na família, depois no local de trabalho, na sociedade. E ele se afastou dos deveres que lhe competiam, né, não só na religião que ele professava, mas na própria família. Ele abandonou tudo porque ele quis viver os prazeres da vida. Ele só pensou em si. Enxugou os olhos úmidos e concluiu. Já estava chorando, coitado, contando a história. Como vê, só realizei todos os meus condenáveis desejos, menos os desejos de Deus. Foi por isso que fali, agravando antigos débitos, porque
não é? A gente sempre tem que lembrar que ele chegou à mediunidade porque ele estava devendo, não é? No livro Emmanuel, o Emmanuel coloca isso, que a maioria dos médiuns na Terra são espíritos muito endividados e a mediunidade vem como um socorro para essas almas, para elas poderem resgatar as dívidas, refazer as lições mal feitas na mediunidade. Então, quando ele diz aqui, né, que ele realizou todos os desejos, existe um poeta inglês chamado Oscar Wilde, eu até anotei aqui, e ele diz que, assim, ele tem uma frase célebre, que ele diz: quer destruir um ser humano? Faça todas as vontades dele. Olha só, esse escritor, eu acho que ele viveu, não sei, no século XIX, acho que não foi no século XX, não tenho bem certeza. Mas olha só, que frase importante, né? Ele conseguiu observar na sua sensibilidade de escritor, de poeta, que se você quiser destruir uma pessoa, faz todas as vontades dela. A gente vê isso no comportamento, às vezes, tão atual de certos pais que fazem todas as vontades, não impõem limites nenhum a seus filhos, não, parece que não sabem dizer um não é que não tem, não é lógico, não é dizer um não toda hora, mas é preciso a criança entender que ela tem coisas que ela está no caminho errado, então um não, numa hora certa. Então ele observando isso, ele falou: quer destruir uma pessoa? Faça todos os seus desejos. E aí a gente se lembra de Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, na vida existem algumas coisas que são liberadas pelo mundo, entre aspas, né, como coisa normal, como, né, muito moral, mas a gente sabe que se a gente resolveu seguir Jesus, a gente tem que procurar se esforçar. Talvez a gente não consiga nessa encarnação, não é? Talvez não, eu com certeza não vou conseguir. Eu não falo pelos ouvintes, é lógico. Mas não vou conseguir colocar tudo que Jesus ensinou em prática, mas pelo menos que a gente tente nos esforçar para isso, não é? Compreendendo que ali é o certo e admitindo que a gente ainda é fraco, que a gente ainda é ocioso, né? A gente não consegue, às vezes a gente tem preguiça de se esforçar, mas a gente já sabe o que é o certo e a gente não se afasta disso. A gente está recordando aqui, e a gente prepara aqui o estudo para conversar com vocês, para falar para vocês, né? Mas às vezes sem a ideia que surge aqui na hora que a gente está gravando. Então, quando ele fala aqui, sem nada haver feito para o meu futuro eterno, sem construir coisa alguma no terreno do bem. E no livro Renúncia, anteriormente, em alguns programas anteriores, a gente comentou sobre isso também. No livro Renúncia, tem os personagens do livro, Madalena Villamil e a sua filha Alcione, né? A Madalena tem um primo, Madalena Villamil, e ela tem um primo. Esse primo queria casar com ela e ela nunca quis. Madalena casa com um irlandês, que é o Cirilo. Cirilo. Tem lá a história, a trama toda, Cirilo Davenport, tal. Ela acha que ele morreu e está na sua viuvez. E esse primo dela quer casar com ela de qualquer jeito, insiste, ela diz não. O tempo passa, ele meio que desiste, porque a Madalena estava grávida do Cirilo, que ela acha que desencarnou, que morreu, da Alcione, né? Ela grávida do Cirilo e vai ter Alcione. E esse primo dela, ele parte para outras, ele deixa elas morando, Alcione já tinha nascido, ele deixa ela morando com Alcione no lugar e vai partir para sua vida de aventuras. E ele se torna um escravocrata, assim, ele assina documentos e usa o seu tempo disponível para comercializar escravos. Ele tem algum dinheiro e tal, então se torna um escravocrata. O tempo passa, ele desencarna. Quando ele desencarna, a Alcione já é grande, já tinha nascido, já era grandinha. E no plano espiritual, aí que eu quero chegar. No plano espiritual, ele
vê o que ele fez da vida dele. Ele vê, tal, não tem essa confissão aqui do Otávio, né? Mas ele vê, e quem vem ao de encontro dele é a mãe da Madalena, que criou ele quando criança, né? Porque os pais dele tinham desencarnado. E criou ele, e ela vem até ele, era o espírito equilibrado, e vem até ele ajudá-lo, conversar com ele, e ele se arrepende do que fez, tal. No arrependimento dele, ele vai reencarnar. Pelo que ele fez, a gente vendo no livro, ele fez coisas muito horrorosas, ele fez muitas coisas horríveis na sua condição lá de escravocrata, né? Comercializar escravos, já tinha começado, isso era século XVII, o comércio de escravos estava grande já, da Europa para as Américas. E ele fez coisas terríveis. E ele vai reencarnar, aí que eu quero chegar. Porque a gente, quando vê a situação do Otávio, a gente acha que vai ser, poxa, coitado, vai ser uma reencarnação? Vai ser uma reencarnação difícil. Mas não como a gente, às vezes, julga que vai ser. Porque no nosso coração, a gente não tem misericórdia, né? E aí, esse personagem do livro Renúncia que eu estou citando, ele reencarna com o corpo atrofiado, os pés e as mãos. Porque ele usou os pés e as mãos no mal. E na consciência dele, ele reencarna já com defeito. A consciência dele, que já sabia que estava errado e ele fez a si mesmo, ele reencarna com os pés e as mãos atrofiados. É Rob o nome dele na reencarnação. Só que ele é criado, ele é educado pela Alcione, aquele anjo que está lá no livro. Então o homem que o malfeitor, né, foi um grande malfeitor, fez muito mal a muita gente, ele, pela misericórdia, a gente vê estampada na misericórdia divina. Ele vai ser educado, apesar de sofrer constrangimento, ele vai sofrer constrangimento, né, onde ele pobreza, ele vem na pobreza, né? O constrangimento com o corpo todo torto, quase que ele foi morto, porque naquela época crianças defeitos eram jogadas, mas aí, né, ele tinha que ficar no corpo, ficou. E ele vai ser educado por um anjo chamado Alcione. Então, isso é muito relativo, que a gente às vezes vê a história do Otávio, não, agora tu vai pagar, desgraçado, tu vai ver, não é bem, às vezes, não é bem, cada caso é um caso. Vai sofrer, mas muitas vezes vai ter um anjo tutelar ali, como o Otávio teve até os 13 anos, né, que foi a mãe dele, para educá-lo, e o Rob teve a vida inteira, depois ele morre de acidente. É muito interessante o livro Renúncia, quem quiser ler está lá. Então, continuando. Nesse instante, calou-se, como se alguma coisa invisível lhe constringisse a garganta. Abracei-o com simpatia fraternal, ansioso de proporcionar-lhe estímulo ao coração. Mas Dona Isaura aproximou-se mais, acariciou-lhe a fronte e falou, lembrando que a Dona Isaura é a senhora que vai pedir ao Aniceto que arranje, se ela pode arrumar a encarnação, a próxima, se ele pode ajudar na próxima reencarnação do Otávio, porque uma amiga dela já tinha reencarnado e ela já tinha combinado com essa amiga de receber o Otávio como filho. Mãe é sempre mãe, né? Mãe é. Não tem jeito, né? Se não é inimiga do passado, porque às vezes acontece não é, na família consanguínea a gente receber, estar em contato com algum inimigo, não é? Mas não é o caso da maioria das mães. Então, ela já queria lá planejar, a Dona Isaura. Mas aí, ela viu que o filho estava chorando, coitado, até eu, né? Não tem como. Porque realmente a vida dele foram escolhas e escolhas e escolhas erradas o tempo todo. E aí ela fala para ele, não chores, filho, Jesus não nos faltam com a bênção do tempo, tem calma e coragem. Então no livro Jesus no Lar, o Néio Lúcio diz que o tempo é o talismã divino. Graças a ele, não é? Nós vamos passando pelas existências, ele é o mesmo, nós é que passamos por ele, porque ele não muda. Ele é o mesmo e nós vamos passando por ele e vamos melhorando as nossas contas ou às vezes estacionamos. Mas como a nossa fatalidade é o bem, querendo ou não, parecendo absurdo ou não, todos nós vamos ser um dia espíritos puros.
É até engraçado pensar isso, mas o que vai fazer? É da lei. Se é lei de Deus, ela se cumpre. Pode não ser agora, e não vai ser, né, no meu caso, daqui a milhares e milhares e milhares de anos, luz, pode ser que a gente chega, né? Por quê? Pode segundo ser, não, vamos chegar. O que o Emmanuel disse é que Jesus, os sistemas solares, eu pensei agora, em que Jesus habitou, já não existem mais, porque na questão da matéria, né? Então eles já foram, né? As estrelas que o sistema solar é um sol regindo o sistema. Ou mais. Um ou mais, né? Depende do sistema. Então, sistemas solares que Jesus habitou já não existem mais. Então, são bilhões de anos. Isso, né? Que espírito é esse? A gente não tem ideia, né? E aí ela fala para ele, né? Ela falou isso: não chora, meu filho. Jesus não nos falta com a bênção do tempo. Tem calma e coragem. Identificando-lhe o carinho, meditei. Aí quem está meditando agora é o André Luiz, que ele viu esse carinho todo com ela, né? E identificando-lhe o carinho, meditei na bondade divina, que faz ecoar o cântico sublime do amor de mãe, mesmo nas regiões da além-morte. E pensando nisso, o próprio André Luiz vai narrar a história de outras mães que, mesmo do além, mesmo estando no mundo espiritual, não desistem dos seus filhos. E eu acho que o maior exemplo, dentre outros, é a Matilde, no livro Libertação. O Gregório é um espírito que vive nas trevas há mais de 800 anos consecutivos, fazendo o mal, e ela não desistiu dele em momento nenhum. E ela resolve, vamos dizer assim, atacar, não é atacar a palavra, né? Agir. Quando ela percebe que de alguns anos, né? Não sei se são 300 anos. Não, há 50 anos que eu vejo ele já, né, com enfado, mais ou menos assim. Isso, ele já vive há muitos anos nas trevas, mais de 50 anos ao dia que aconteceu esse episódio e que o André Luiz narra no livro Libertação, ela já consegue sentir nele tédio por fazer coisas do mal. Mas não só ela, o encontro dela com ele é a coisa mais linda no livro Libertação, quando ele vem de espada em punho, quando o Gregório chega lá com a falange toda dele e ela abraça. Mas nós temos outros exemplos, tem a mãe do André Luiz, tem a mãe do Dimas no livro Obreiros da Vida Eterna, a mãe do Gotuso, que é um espírito lá no Obreiros da Vida Eterna também, que não quer reencarnar, que está com preguiça, coitado, não. Ele está com medo de reencarnar. E ela vai lá falar com ele: meu filho, vamos embora, tá na hora. Então, quando o André Luiz, né, coloca isso, ele fala uma verdade realmente, vou falar um pleonasmo, né, verdadeira, que as mães e alguns pais também, a gente sabe disso, continuam velando pelos seus filhos amados, não é? Mesmo que estejam já no céu, elas descem aos infernos, como a Matilde, para poder ajudar. E Jesus, e temos o exemplo em Maria, né, a mãe dos infelizes, que proporcionou o hospital correcional no seu nome para acolher aqueles mais assim infortunados, são os suicidas. Isso. Muito obrigado. Então, estamos encerrando mais um programa. Hoje terminamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Exatamente. No próximo programa, se Deus permitir, iniciaremos o capítulo 8, não é? Agradecemos a todos pela paciência de nos ouvir, pelos estímulos que nos enviam, né, para que a gente possa continuar estudando junto. E lembrando, né, que o nosso programa, o objetivo dele é estudar a doutrina espírita. Então nós vamos, sempre que possível, trazer, não é, a obra básica para ilustrar o que nós estamos estudando na obra de André Luiz. Muita paz de Jesus a todos. Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação: Marco Antônio e Tereza Cristina.